Grande galera, eu não sei se vocês viram, mas em junho de 2023, um homem de 23 anos morreu após ser comido por um tubarão-tigre enquanto ele nadava numa praia no Egito. Como tinha bastante gente no local, o momento do ataque acabou sendo filmado. E essas imagens rapidamente circularam pela internet e deixaram o planeta Terra todo em choque. Só que isso não acontece só lá no Egito não, que tá longe da gente, Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil está entre os países com o maior número de ataques de tubarões, ocupando o 4º lugar no ranking mundial. E a gente tá no topo desse ranking, principalmente pelos casos que ocorreram no litoral pernambucano, que já deixaram 26 vítimas fatais desde o início dos registros. E de tempos em tempos também acontece esse problema na famosa ilha de Fernando de Noronha. Em 2022, uma criança de 8 anos foi atacada por um tubarão na Praia do Sueste, que fica lá em Noronha. Obviamente, o país inteiro novamente ficou comovido e essa praia foi fechada para banho por tempo indeterminado. Inclusive eu fui lá no ano passado e a gente não podia mergulhar nessa praia. E obviamente, quando notícias como essa circulam pela mídia, elas causam uma impressão de que esses ataques eles estão aumentando cada vez mais. Mas será que isso realmente é verdade? E obviamente, qual seria a causa para os tubarões estarem assim, né, tão raivosos, né? Humanos acham que são os reis da parada. Nesse vídeo você vai entender as respostas dessas perguntas e muito mais. Você vai virar, um especialista em tubarão. Vai poder falar para todo mundo sobre esses problemas que você está vendo aí na internet. Só que primeiro a gente precisa entender que nem todo ataque de tubarão é igual. Inclusive, muita gente prefere não usar a palavra ataque, e sim acidente. Inclusive, os cientistas, eles classificam as mordidas de tubarão em 2 tipos. Nós temos as provocadas e também as não provocadas. As mordidas não provocadas acontecem no habitat natural do tubarão, sem que os humanos tenham feito algo ali para provocar o bicho, né? Como foi o caso do turista no Egito. É como se fosse um acidente, né? A pessoa estava na hora errada, no lugar errado. Já as mordidas provocadas, né, você deve imaginar, acontecem quando o humano, ele inicia a interação com o tubarão de alguma forma. Um exemplo disso é quando os mergulhadores são mordidos depois de tentar tocar no tubarão, ou quando um pescador é mordido ao tentar tirar o tubarão da rede de pesca. A gente teve também recentemente um caso do garoto que estava numa formatura e de repente ele pula do barco no meio dos tubarões e tadã! Desapareceu. Achei esse moleque esperto, não está mais aqui entre nós. Bom, e para saber se esses ataques estão realmente aumentando, a gente primeiro precisa olhar para os dados. Em 2022, pela primeira vez, uma instituição de pesquisa divulgou um levantamento global de ataques de tubarão. Os pesquisadores do Museu da Flórida, eles fizeram uma compilação de dados super minuciosa, tanto de dados atuais quanto das décadas e séculos passados. Olha que maravilha, olha que coisa profunda, né? Até, de certo ponto, filosófica. Nesse gráfico aqui, por exemplo, você está vendo a quantidade de ataques não provocados, ou seja, os acidentes desde 1900. Na primeira década do século XX, foram registradas 37 mordidas não provocadas, ou seja, acidentais. Isso cresceu para 82 na década de 1920, depois para 227 na década de 1960, para 500 na década de 1900 e para 803 no período de 2010 a 2019. Nossa, Jubilu, realmente tá aumentando, é o nosso fim. Para de frescura, vai, sem mimimi. Muita calma nessa hora. Esses dados, eles podem realmente parecer alarmantes. Eu, se fosse você, nunca mais tomaria um banho de mar. Não, tô brincando. Mas se você olhar assim rapidamente, dá um medo. Mas esse aumento maciço, ele pode ter várias causas que eu quero explicar para você agora. Obviamente que os relatórios e os registros, eles melhoraram muito. Então hoje você tem muito mais ataques documentados. Afinal, todo mundo tá com o celular na mão para filmar tudo. E as informações, elas chegam no órgão responsável bem mais rápido. Imagina lá o ataque de tubarão em 1900. Dificilmente alguém aqui no Brasil saberia.
né? Ou às vezes o cara foi comido, ninguém notou falta do cara, o cara, sei lá, enfim. Em 1900 era muito mais difícil você registrar algo do que agora. Então assim, ó, no passado não tinha isso, né? As informações, elas não circulavam tão facilmente, não tinha internet em 1900. Como será que as pessoas eram em 1900? Eram mais felizes? Elas conversavam mais, socializavam mais, tenho certeza que eram mais felizes, mas esse é o tema para o próximo vídeo, porque estamos falando de tubarão. Então, se uma pessoa, por exemplo, fosse atacada lá no Egito em 1920, essa informação jamais ia se espalhar aqui no Brasil e nos outros cantos do mundo, como aconteceu nos últimos dias. A imprensa também evoluiu. Evoluiu? Evoluiu. O Jubilu está esquisito hoje, eu tenho medo. E passou a noticiar mais esses casos, muitas vezes de forma sensacionalista, né? Isso porque, assim, entre nós, uma manchete escrita: tubarão engole homem em praia, veja imagens exclusivas, isso atrai muito clique. E provavelmente você clica nesse tipo de notícia, porque eu clico o tempo todo nessas notícias e obviamente tem propaganda lá e isso monetiza o portal, né? Então, it's all about money, it's all about money. Além disso, é importante lembrar que tem muito mais gente no mundo do que no século passado. A população global era de 1,6 bilhão de pessoas em 1900. E hoje ela é de 8 bilhões. Então, obviamente, que existem mais pessoas passando mais tempo na água, o que obviamente também aumenta as chances de um encontro com um tubarão. Inclusive, assim, ó, vamos parar um momento para dar um Philosophies of Life aqui. Vamos dar um Philosophies of Life. A população mundial, ela está se aproximando dos 8 bilhões de pessoas. E muitas dessas pessoas vivem perto ou passam férias no litoral. Mas mesmo com essa gentarada toda, só 57 mordidinhas de tubarões não provocadas foram registradas no mundo em 2022. 2022, 57 mordidinhas. 8 bilhões de pessoas. É nada. Isso aí não é nada. E desses 57 encontros, só 5 foram fatais. Agora, bora colocar isso numa perspectiva do ponto de vista estatístico, né? Que aqui você é aluno, você tem que refletir. Vamos se aprofundar. Cerca de 2.000 pessoas são mortas anualmente em todo o mundo por, sabe o quê? Por raios. O que significa que no ano passado você tinha 400 vezes mais chances de morrer atingido por um raio do que sendo comido ou atacado por um tubarão. Eu tenho pavor de raio. Pelo som, esse último relâmpago caiu Não perto. se preocupe, o raio nunca acerta o mesmo lugar 2 vezes. E não dá para esquecer dos outros animais. Os crocodilos matam cerca de 1.000 humanos por ano. Os escorpiões, cerca de 3.000. E o pior de todos, 400.000 pessoas são mortas por outras pessoas num ano típico. E eu tenho pavor de gente. Eita! E pouca gente sabe também que enquanto os tubarões matam no máximo 10 humanos por ano no mundo, o bicho-homem mata 97 milhões de tubarões. Sim, a cada 60 minutos, 11.000 tubarões são mortos. Por quem? Pelos humanos. Americano, só pode ser. E as pessoas não matam eles para se defenderem dos ataques, não. Elas matam para comer mesmo. Inclusive, o Brasil é o maior consumidor de carne de tubarão do mundo. Aqui são comidas 45.000 toneladas de carne desse peixe todo ano. Ai, Jubilu, eu sou brasileiro e eu nunca comi tubarão. Ah, você não comeu tubarão, não? E cação? Você nunca comeu cação, não? Você nunca comeu cação, não? Olha no meu olho, uma moquequinha de cação, ensopadinha. Eu lamento te informar que se você já comeu esses pratos, você, infelizmente, já comeu tubarão. E você não tá sozinho nessa, não. A maioria das pessoas não sabe disso. 7 em cada 10 brasileiros não fazem ideia que a carne que a gente chama de cação, na verdade, é carne de tubarão. Esse hábito de comer esses peixes faz com que o Brasil seja uma ameaça para a preservação dos tubarões e também das raias. A pesca predatória desses animais aumentou 18 vezes
desde 1970 e a população desses bichos caiu, olha, 71% nesse mesmo período. E eu tenho um vídeo explicando isso. Eu vou deixar inclusive o link aqui para vocês assistirem depois desse vídeo. Além disso, também existe o problema das mudanças climáticas que estão sendo causadas por nós e também afetam os tubarões. É isso mesmo, a crise climática pode afetar os tubarões. O pesquisador Ken Collins, da Universidade de Southampton, adoro esses nomes de universidade, Universidade de Southampton, alertou que os grandes tubarões brancos podem estar chegando nas praias do Reino Unido nos próximos 30 anos. Mas qual será o problema disso? É que esses tubarões, eles não viviam lá antes. Eles vão começar a chegar lá graças ao aumento da temperatura do mar, porque a água está ficando mais quentinha, mais agradável. Aliás, não são só os tubarões brancos não. O pesquisador prevê que pelo menos 10 novas espécies se tornem visitantes regulares das águas da Grã-Bretanha até 2050. Inclusive o tubãozinho branco, tubãozinho branco, tubãozinho branco. Oi! Oi, cheguei! Lá, 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 lá. Delícia. Quero ver quem vai atravessar lá o canalzinho da manchanada, hein? Vai ter uma pitada de adrenalina a mais daqui a pouco. Obviamente que esse é só um exemplo, isso também pode acontecer em outros lugares e com outras espécies de tubarão. Ou seja, as mudanças climáticas podem mudar toda a distribuição das espécies e bagunçar os ecossistemas marinhos. Mas, voltando à pergunta inicial desse vídeo, será que os ataques de tubarões estão realmente aumentando? Então, os dados causam essa impressão pelos diversos motivos que eu já te falei, mas provavelmente esses ataques eles não estão aumentando. O número total de mordidas de acidentes em todo o mundo é extremamente baixo, considerando o número de pessoas que fazem atividades dentro da água. Mas uma coisa é certa, os ataques de humanos aos tubarões certamente têm aumentado. E com isso a gente deveria se preocupar. Isso sim dá medo. Maravilha? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aqui nos comentários se algum tubarão já te comeu. No mais, um grande abraço. Tchau!